Fala aí para o seu vizinho, sua igreja precisa ser grande. Amém? Isso é uma invenção do pastor. Outro dia falaram assim para nós, né? Não, vocês estão muito preocupados em ganhar pessoas, em ganhar pessoas. Vocês querem só ganhar, vocês só falam de ganhar pessoas. E aí eu fiquei pensando, né? Quem será que está errado? Porque a visão de Deus é crescer e multiplicar. E a visão do diabo é travar a igreja. É fazer com que a igreja não ganhe ninguém. Então, você entendeu o que eu disse? A visão do diabo é travar a igreja. É impedir o crescimento da igreja. E a visão de Deus para a igreja é que ela cresça e se multiplique. Eu quero te perguntar, você quer estar do lado de quem? Alguém que fala assim, você só pensa em ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Ele está do lado de quem? Não precisa ter medo não, pode falar. Está do lado do diabo. Pastor, mas ele é crente, mas não é vencedor. O crente vencedor, ele entende que precisa ser frutífero. Precisa dar frutos para o Senhor. Mas aí eu conversei com os irmãos, eles abriram a visão e estão mudando o pensamento, estão mudando a mentalidade. Mas é isso. A ideia de ter uma igreja grande sobre a face da terra não é do pastor Washington. Não é do pastor Marcelo, esse senhor que vocês acabaram de ver aí, que é o meu pastor e que vai pregar aqui na nossa conferência, se assim Deus permitir. Isso não é uma visão nossa, não é uma soberba humana, não é um desejo que nós temos porque queremos ser melhores do que as outras pessoas. Fazer parte de um movimento de grandes igrejas sobre a face da terra nasceu no coração de Deus. Deus tem isso para nós. E aí talvez a gente olhe para a nossa realidade hoje, né? O culto de quarta-feira, por exemplo, você convida os irmãos, aí não vem todo mundo, vem uma parte. Aí, às vezes, no culto de domingo, você chega, tem pouca gente, você fala, meu Deus, será mesmo que o Senhor tem isso para nós? Eu vou te falar que o desejo de Deus é que nós façamos parte de uma grande igreja. Amém? E aí todo crente vencedor, ele tem isso no coração. Ele possui no coração o desejo de edificar uma grande igreja. Não importa se ele está lá em Johannesburg, não importa se ele está lá em Nova York, não importa se ele está lá na beira, não importa se ele está em Maputo, não importa se ele está numa metrópole, numa aldeiazinha, numa tribo, numa cidade razoável, Deus tem para nós grandes igrejas. Deus quer nos dar grandes igrejas. Talvez uma grande igreja numa cidade como Nova York, porque é uma metrópole, né, uma cidade muito grande, não seja a mesma quantidade de uma igreja, por exemplo, em Inhambane, por exemplo, que tem um número muito pequeno de pessoas. Agora, se a gente imaginar que em Inhambane, na beira, em Maputo, nós podemos ter uma igreja de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil pessoas, por que não sonhar com uma igreja aqui em Maputo, que é uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, por que não sonhar com uma igreja de 100 mil membros? Por que não sonhar com uma igreja de milhares? Por que não sonhar em fazer uma conferência lá no Estádio Nacional do Zimpeto? Por que não sonhar em ver um movimento de milhares e milhares e centenas de milhares de jovens espalhados nesta cidade, manifestando o reino de Deus? Por que não sonhar com o dia em que nós vamos chegar no Chapa e de repente tem alguém ouvindo uma música e fala assim, essa música toca lá na minha igreja. Qual que é a sua igreja? Minha igreja é a Videira. Eu também sou da Videira. Você é da Videira de onde? Eu sou da Videira Marraquene. E você? Eu sou da Videira do Chibuto. Eu sou da Videira do Ferroviário, eu sou da videira do Polana Caniço, eu sou da videira do Polana Cimento, eu sou da videira Summer Shield, eu sou da videira Mavalane, eu sou da videira Laulane, da videira Alto Maé, eu sou da videira da cidade de Maputo. Aonde você chegar tem um crente da videira. Você vai passar lá no supermercado, no caixa, a menina está lá dando glória a Deus, falando em língua, você fala, você é crente? Qual igreja? Sou da videira. Eu também.
Você chega no banco, vai pagar uma conta no banco, a caixa do banco olha para você e fala assim: ah, eu sou crente, eu também, você é de onde? Sou da videira. Aonde você chega tem crente da videira. Nós seremos uma grande igreja nessa cidade. O aeroporto de Maputo, em épocas de conferência da Igreja Videira, daqui a alguns anos vai ficar tumultuado, porque vai começar a chegar gente de todos os lados nesse lugar. O que eu estou falando para você acontece na nossa igreja lá em Goiânia. E sabe quantos anos tem a nossa igreja lá em Goiânia? 16 para 17 anos. Há 17 anos não tinha nada. Hoje, quando se faz uma conferência lá em Goiânia, para-se a cidade, para tudo. O aeroporto fica tumultuado, sabe por quê? Porque os crentes da videira chegaram. E eu não estou aqui exaltando uma denominação. Deus me livre, eu estou falando de um mover de Deus. Deus quer nos dar grandes igrejas. Deus vai nos dar grandes igrejas. Estas grandes igrejas, elas já começaram. Sabe onde elas estão? Elas estão lá no Mavalane, elas estão aqui no Chamanculo. Elas já começaram. Essas grandes igrejas vão surgir a partir destas sementes que somos nós. Creia. Encha o seu coração de expectativa. Encha o seu coração de fé. Encha o seu coração de alegria. Você não está fazendo parte de um movimento que vai passar daqui um mês, 6 meses, um ano. Você está fazendo parte de um mover de Deus que veio para ficar. Nós somos os pioneiros de grandes igrejas nesta cidade, para a glória de Deus. Você tem que entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa deixar isso descer para o seu coração. Você precisa deixar esta palavra profética possuir você. Eu não estou vendo nada. O que eu vejo é necessidade. Para onde eu olho aqui eu vejo necessidade. Se eu fechar o olho e dar uma girada aqui e parar e abrir o olho, eu vou encontrar necessidade. Mas quer saber? Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que eu creio. Nós não andamos por vistas, nós andamos pela fé. E a palavra que está sobre nós é uma palavra de crescimento. Deus nos chamou para coisas grandes. Quando você abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver pela primeira vez Deus falando de grandeza. O nosso Deus é um Deus de grandezas. Não se conforme com coisas pequenas. Não se conforme com coisas medíocres. Não se conforma com coisas ínfimas, sem significado, sem relevância. Quando você fizer, faz para ficar feito, faz para aparecer, faz para mostrar. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas grandiosas. Deus é um Deus de coisas grandiosas. Oh, meu Deus! Eu vou te dizer que o pastor que não possui o sonho de ganhar multidões para o Senhor, ele deve ter algum defeito, está com problema. Nem deveria estar no ministério, nem deveria ser pastor. Não pode. Tem que sonhar com grandes igrejas. Tem que se alegrar com cada fase da igreja. A fase, se não tiver jeito, é de fazer a conferência aqui dentro. Aleluia, vamos fazer aqui dentro. E vamos fazer a melhor conferência. E vamos desfrutar do poder de Deus. E vamos encher esse lugar. E vamos tirar bastante foto. E vamos filmar. Porque um dia que a gente estiver num lugar muito grande, nós vamos falar: lembra quando a gente fez a conferência lá no prédio da igreja? Se alegra com cada fase. Para de ficar desprezando os pequenos começos. Para de ficar olhando e falar: porque não tem nada. Porque só tem problema. Porque a igreja é pequena. Porque... Para. Se alegra com cada fase que você está vivendo. Tudo isso que nós estamos vivendo hoje será testemunha amanhã. Agora, por que é tão importante ter uma igreja grande? Por que trabalharmos na edificação de uma grande igreja é algo tão importante? Quero te dar pelo menos 10 razões. Primeiro, porque a igreja de Atos é o nosso padrão. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 46 e verso 47.
Quem achou? O que diz aí? Atos 2, 46, 47. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3, vai. Louvando a Deus e... Era uma igreja simpática. Deixa eu te perguntar, sua igreja é simpática? Sua igreja é agradável? Sua igreja é simpática? Sua célula é simpática? A Bíblia diz que eles se reuniam todos os dias. Volta o texto lá, por favor. Eles se reuniam todos os dias. Comiam juntos, estavam juntos, com alegria e singeleza de coração e louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que é cair na graça do povo? As pessoas, o povo, olhava para a igreja e falava: essa igreja é demais. Eu quero tomar posse desta unção nesta noite. Eu quero que as pessoas olhem para a nossa igreja, pastor Cristiano. Eu quero que as pessoas olhem para as nossas células, irmã Antonieta, e elas falam: eu quero fazer parte desta célula. Eu quero estar aí, eu quero me envolver nisso. Eu quero estar junto com esse povo. Qual que era o resultado disso? Todos os dias, Batista. Eu sou fascinado por Atos. Eu amo o livro de Atos. Atos capítulo 2, onde tudo começou, onde a igreja começou. A Bíblia diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Era uma igreja que não parava de crescer. Era uma igreja que tinha 12. Depois da pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se convertem. E depois não parou mais. Até chegar nos nossos dias. Isso não mexe com você, não? Eu tenho vontade de dar um salto aqui, cair aí no seu peito, assim. Só para você acordar. Só para você entender que Deus está falando conosco. Só para você entender que Deus está inserindo a gente num mover poderoso do Espírito Santo. Deus está nos chamando para restaurar o padrão da igreja de Atos. Este é o padrão. Padrão não é ter uma igrejinha pequenininha, numa portinha com os irmãozinhos cantando uma musiquinha. Nada contra quem quer isso. O padrão é a igreja de Atos. Que crescia, que avançava, que prevalecia, que era atraente, que era simpática. Esse é o padrão. Se queremos seguir o padrão dos apóstolos, precisamos também edificar grandes igrejas. Porque a igreja de Atos era uma mega igreja. Não era uma portinha, era uma mega igreja. Pastor, o senhor está sendo muito soberbo. Não estou não, é você que está sem visão. Deus nos chama para sermos uma mega igreja. Vai chegar dias na nossa igreja que não vai ter lugar para parar carro lá fora. Vai chegar dias na nossa igreja que nós vamos ter que fazer 2, 3 cultos, porque não vai caber todo mundo dentro do prédio. Se você duvida, escreve e espera o tempo passar. Você vai ver se eu estou jogando palavras ao vento aqui, ou se eu estou sendo profeta. Vai acontecer. Eu não estou gastando minha vida nisso à toa. Eu não estou envolvendo minha família, meus filhos, a minha história para nada. Eu não estou nisso porque eu estou brincando, não. Nós estamos envolvidos nisso porque nós fomos chamados para um grande mover de grandes igrejas. Há uma igreja na Costa do Marfim. Fui convidado semana passada para participar de uma conferência na Costa do Marfim, aqui no continente africano. Uma igreja em células. Vamos comigo? Está convidado. Se você não tem dinheiro para pagar a passagem, eu também não tenho. Ora por nós dois, Deus vai ajudar a gente. Mas eu quero ir. Eu estou pedindo para Deus, eu não posso perder essa conferência. Por que eu quero ir para lá? A conferência, quem está promovendo a conferência é uma igreja em células, dois.
Sabe quantos membros tem a igreja? Chuta aí. Quanto? Quanto? 200 o quê? 200 mil membros. Você já sabia? 200 mil membros. É isso mesmo. 200 mil membros em células. Na Costa do Marfim. O que Moçambique é mais feio que Costa do Marfim? Nada. Se Deus está movendo na Costa do Marfim, Deus também está movendo em Moçambique. Eu não sei quanto tempo tem essa igreja, mas eu quero ir lá ver. Quem me convidou é uma pastora amiga minha, que mora nos Estados Unidos. Ela vai pregar nessa conferência, e ela esteve lá o ano passado como participante da conferência. Ela falou: Washington, você não tem noção do que eu vi lá. E ela é uma mulher muito experimentada, ela trabalha com gente muito experimentada da igreja em células, ela não joga conversa fora. Uma mulher que viajou mais de 50 países, é alguém que sabe o que está falando. Ela falou: Washington, Deus está movendo na Costa do Marfim, você precisa ir lá ver. 200 mil crentes em células, isso é uma mega igreja. Se Deus está fazendo isso na Costa do Marfim, Ele pode fazer aqui em Moçambique também. Ele vai fazer aqui em Moçambique também. Como o ar que eu respiro, é a certeza que eu tenho que isso vai acontecer aqui. Vai acontecer. Atos 4:4 diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de quase a 5 mil pessoas. Segunda razão, porque a nossa igreja precisa ser grande, porque tudo que é saudável cresce. Tudo. Se não cresce, é porque tem algum problema. Então o nosso trabalho não é fazer a igreja crescer, mas é identificar o que impede o crescimento da igreja. Porque o normal é que a igreja cresça. Então você que é um líder de célula, dá uma dica de graça para você aí, tá bom? De graça pela graça. Se a sua célula não está crescendo, você precisa identificar o porquê que não está crescendo. Porque o normal é crescer. Resolve o problema, que a célula vai explodir, vai crescer. Igreja saudável cresce espontaneamente. Se não está crescendo, é porque tem alguma enfermidade. Tem alguma doença. Por isso que não cresce. Terceira razão, porque a sua igreja precisa ser grande. Porque a vontade de Deus é que a sua casa esteja cheia. Olha que tremendo esse texto de Lucas 14. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Fala aí para o seu vizinho: Deus quer a casa dele cheia. Amém? Grandes igrejas estão no coração do Pai. Grandes igrejas fazem parte do plano de Deus. Tem que fazer parte do nosso plano, sim. Você que é um líder de célula que está aqui nesta noite, eu quero profetizar sobre a sua vida, sobre o seu coração. Esse desejo, esse desespero por ver células que se multiplicam, por ver que a sua célula crescendo e se multiplicando. Se eu quero declarar sobre você uma unção para crescer e para multiplicar a sua célula, você precisa ter esta experiência. Recebe isso daí sobre a sua vida, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus. Para de pensar pequeno. Para de achar que sua célula não tem jeito. Tem jeito. Para de achar que o povo não quer compromisso com Deus. Claro que quer. É que tem fruto de todo tipo por aí. Tem fruto verde. Tem fruto que já está quase maduro. Tem uns que já estão caindo do pé de tão maduro que estão. Colhe o fruto certo. Vai atrás de quem quer o Senhor. Vai atrás de quem está desesperado por receber aquilo que você tem para dar. E eu vou te dizer, está cheio de gente nesta cidade precisando ouvir o que você tem ouvido, o que tem mudado a sua vida. Quarta razão, porque a nossa igreja precisa ser grande. Porque o campo é o mundo e não apenas a sua cidade. Se você entende que a seara é o mundo, então você desejará ter uma grande colheita. O que diz Marcos 16:15? Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Nossa igreja precisa ser grande. Quinto, numa grande igreja, mais obreiros são levantados e treinados. Uma igreja de 30 pessoas,
nós vamos ter lá 2 líderes de célula. Agora, numa igreja de 300, aí dá para pensar em ter já uns 10, 20 líderes de célula. Quanto maior o número de gente, maior são os trabalhadores para se envolver na conquista da cidade. Grava isso no seu coração. Mais uma coisa. Deus quer nos dar esta cidade. Se você ainda não lidera uma célula, se disponha. Você está ouvindo o que nós estamos pregando todo domingo. A salvação Deus já te deu. Agora se preocupe em como conquistar o reino. E o reino, diz a Bíblia, ele é conquistado à força. Tem que trabalhar. A salvação é de graça. Você vem do jeito que você está. Depois Deus vai tratar e vai transformar você. Agora, o reino é conquistado à força. Nós somos uma igreja focada na edificação de crentes vencedores. Não é de crentinho, consumista espiritual, que vem assistir um culto, ai que delícia o culto, vou embora. Sabe por quê? Porque esses consumistas espirituais, eles vêm ao culto, vêm à igreja, como eles dizem, como quem vai a um shopping. O dia que esse shopping não agrada mais, ele vai atrás de outro shopping, vai atrás de outra loja. Aquela loja já não satisfaz mais, vai atrás de outra loja, vai atrás de outro lugar para satisfazer os seus desejos. O crente vencedor é diferente. Ele entende que Deus nos uniu. Nós estamos unidos para um propósito. É diferente isso. Por maior que seja a luta, a tensão, aquilo que nos une é maior do que o que nos separa. Numa grande igreja, a proporção dos membros comprometidos sempre será maior. E o resultado também vai ser muito maior. Sexto, numa grande igreja existe um maior ajuntamento de pessoas, o que gera maior expectativa pelo mover de Deus. O que você acha que mexe mais com as pessoas, que faz elas gerarem mais expectativa em Deus? Uma igreja com 30 ou uma igreja com 3.000? O impacto é maior. O barulho da oração é maior. O barulho das Bíblias abrindo é maior. O barulho do louvor é mais poderoso. O barulho de glória a Deus e aleluia é mais forte. Com isso, a expectativa por receber pelo mover de Deus é muito maior também. Nós queremos ter grandes igrejas. Nós estamos trabalhando na edificação de grandes igrejas. Por que você acha que nós vamos fazer a nossa conferência de 16 a 18 de junho? Só para arrumar um jeito de entreter o povo. Já vai para a conferência com esse espírito que eu vou te falar agora. Essa conferência é para ativar o seu potencial. Se você não está muito afim de ser cheio do Espírito Santo, não passa nem na porta. Porque se você passar na porta, você vai ser atraído como um imã. Vai te sugar para dentro. Agora, se você quer sofrer um impacto espiritual, se você quer sofrer um abalo espiritual na sua vida espiritual, venha para a conferência. E não vem sozinho não, traz mais um monte de gente com você. Não deixa ninguém da sua célula de fora. Essas células, esses irmãos, todas as nossas igrejas, todos os nossos irmãos, todas as nossas células sofrerão um avivamento de 16 a 18 de junho. Por quê, pastor? Porque nós precisamos edificar uma grande igreja. Sétimo, pode dar glória aí, solteiro. Numa grande igreja, existem mais possibilidades de ter mais jovens. E, portanto, a possibilidade dos jovens se casarem entre si é muito maior. Você não precisa desesperar, falar, eu tenho que ir buscar lá na igreja fulano de tal, porque na minha igreja não tem. Se você olha aqui hoje e não vê ninguém que te agrada, então vai trabalhar para Jesus, ganha mais jovens. Quem sabe na próxima leva não vem o seu, não vem a sua. Se ele não está aqui, ele vai chegar.
Se ela não está aqui, Ivan, aguarda que ela vai chegar. Vai chegar. Mas para isso a igreja precisa crescer. Porque se fica só essa meia dúzia assim, aí um vai crescendo olhando para o outro, olhando para o outro, olhando para o outro, um olha para o outro, olha para o outro. E vai passando os dias, vai olhando, e vai olhando. Das duas uma. Eu falo, não tem tu, vai tu mesmo, né? Já que não tem ninguém, ou então você desespera e vai sair por aí fazendo bobagem e buscando lá fora aquilo que está aqui dentro para você. Há um tempo determinado para tudo. Por isso, aprenda, né, que numa grande igreja a probabilidade de nos casarmos entre nós, né, dos jovens casarem-se entre si, isso é muito maior. Oitava razão porque nós precisamos ser uma grande igreja. Porque numa grande igreja existe uma maior arrecadação financeira. Quanto mais gente, mais dinheiro a igreja arrecada. Para quê? Para realizar mais coisas para o reino de Deus. Uma arrecadação maior significa maior capacidade de realizar mais obras para o reino. Igrejas pequenas não conseguem fazer muito pelos pobres, nem pela expansão do evangelho. Vamos abrir uma igreja lá, vamos plantar uma igreja lá no Machaquene. Só que precisa de dinheiro para isso. Mas não tem, porque não tem dinheiro. Então não vamos abrir. Não, quanto mais gente, mais dinheiro nós teremos. Fala para o seu vizinho, sua igreja precisa de dinheiro. Então precisamos ganhar mais gente, amém? E os que estão dentro precisam se comprometer também. Atos 4, 34, 35 diz, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que tinha necessidade. Era uma prática comum da igreja do Novo Testamento, esse derramar, né, das finanças aos pés dos apóstolos. Nona razão, numa grande igreja, um número maior de necessidades são supridas, porque há mais pessoas talentosas trabalhando. Qual é o talento que Deus te deu? O que você sabe fazer? Pastor, eu só sei varrer. Tá bom, já é um talento. Tem gente que nem varrer sabe. Eu vi domingo, tinha que pegar um negocinho, um pouquinho de areia ali. Precisou 5 meninas, pastor Cristiano, para pegar um punhadinho de areia. Eu olhei para elas e falei, vocês ainda querem casar, né? 5. Tá ali a Kionga que não me deixa mentir, né, Kionga? Tá ali. Então, em uma igreja pequena, os talentos são poucos e estão todos focados numa mesma direção. Mas quando a igreja é grande, ela pode ter pessoas para cuidar de áreas que não poderiam ser supridas num pequeno grupo, num número pequeno de pessoas. Então nós estamos aí na iminência da reforma. Vem ajudar. Certamente você vai ter alguma utilidade. 10. Porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2,9 diz, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, nós precisamos entender a importância de sermos uma grande igreja. O mover de Deus nestes dias envolve a edificação de grandes igrejas. Nem todas precisam ser do mesmo tamanho, mas a sua igreja pode ser grande também. Se em nossa cidade ou país há grandes e mega igrejas, esse é um sinal de que Deus tem isso para nós também. E aqui na cidade de Maputo tem pelo menos 2 grandes igrejas. A gente pode chamar de mega igreja. Para o país, tem a Igreja do Evangelho em Ação, que é uma grande igreja, e tem a Assembleia de Deus, Alfa e Ômega, que é uma grande igreja. Agora, se Deus deu isso para estes pastores, tem uma boa notícia para você. Deus tem isso para nós também. Se ninguém aqui tivesse uma grande igreja, aí você podia dizer, pastor, aqui é difícil demais, vai demorar muito. Mas esses homens já abriram o céu.
Eles já mostraram que é possível. Então agora só depende de nós. Só depende do nosso trabalho. Aprenda os princípios do crescimento. Receba a sabedoria e o conhecimento de Deus para fazer a obra. Ame a casa de Deus mais do que a sua própria casa. Invista numa equipe de discípulos e persevere, porque virá abundante chuva. A sua igreja pode ser grande. É assim. Quais são os princípios de crescimento que precisamos aprender? Estar na célula, evangelizar por meio da célula, fazer com que a nossa célula se multiplique, entender o processo de nascimento, crescimento e multiplicação de uma célula. Uma célula não pode ficar mais do que um ano, todo mundo reunido ali sem multiplicar. Não, está errado. Tem que ter multiplicação. Recebe sabedoria e conhecimento para isso, se envolve nisso. Então vamos ter o batismo dos 300. Qual que vai ser a sua contribuição para esse batismo? Quantas pessoas você vai ver descendo as águas lá e vai dizer: foi esse eu ganhei, esse também, esse também, esse também. Como eu disse domingo aqui na pregação, quando nós lançamos alvos para a igreja, eu estou abrindo caminho, eu estou criando condições, eu estou dando todas as possibilidades para que você seja um crente vencedor, para que você desenvolva a sua salvação, para que você saia do estágio, só de receber, para começar a dar. Coloque a sua fé em movimento, que você se movimente. Quantas pessoas? Nós vamos ter agora o mega encontro no dia 21, com 200 jovens. Depois vamos ter um encontro de adultos também. Irmãos, tem muita coisa para acontecer. Você que é líder de célula, e hoje você não está vendo ninguém aqui da sua célula, hoje à noite aqui, isso já deve ser um sinal de preocupação para você. Isso é um sinal de que as coisas na sua célula não estão muito boas. Porque se elas estivessem, pelo menos 1 ou 2 da sua célula estariam aqui junto com você. Se não tem ninguém aqui da sua célula, eu penso que você deve se preocupar com isso. Porque o normal é que quando você chama, as suas ovelhas te obedecem e seguem a sua voz e caminhem junto com você. Se não tem ninguém aqui da sua célula, isso é um sinal de preocupação. Você deveria hoje, antes de dormir, procurar saber o que está acontecendo. Porque o normal é que alguém estivesse aqui, pelo menos. Isso é sabedoria e conhecimento para fazer a obra de Deus. Precisamos amar a casa de Deus. Amar a nossa igreja. Essa igreja não é do pastor Washington. Essa igreja é sua. É nossa. É a nossa igreja. Nós precisamos ter prazer pela nossa igreja. Os irmãos estão ouvindo o que eu estou falando? Você deve ter gosto, alegria de falar: eu sou da videira. Conversa com alguém da Universal para você ver. Ele bate no peito e fala: eu sou da Universale, do reino de Deus. Tem alegria, tem prazer. Nós precisamos amar a nossa igreja. É o lugar onde nós temos conhecido a Deus, é o lugar onde nós temos aprendido a sua palavra, é o lugar onde nós temos sido cheios do Espírito Santo, é o lugar onde nós encontramos uma família, é o lugar onde nós encontramos os nossos líderes que têm cargo, têm responsabilidade pela nossa vida. Nós precisamos amar a nossa igreja. E amor é atitude. Amor não é só blá blá blá, amor é atitude. É falar: eu estou junto, eu quero, onde eu me encaixo, o que tem para fazer, manda para mim que eu resolvo. É ter responsabilidade com o avanço da obra de Deus. Amém? Aleluia. Queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar agora. Vamos orar pelo batismo dos 300, pela nossa conferência. A partir de hoje até dia... Esqueci, pastor Cristiano, qual é o dia? Dia 8, né? Até dia 8 de junho. Toda quarta-feira nós estaremos juntos. E minha expectativa é que o público vá crescendo até dia 8. Então traz o povo da sua célula. Porque nós vamos orar. Pastor, por quê?
Porque uma coisa sou eu, pastor Cristiano, a gente orar, pastor Jones. Outra coisa é a igreja orar. Irmãos, quando a igreja ora, os céus param para ouvir. Nós vamos orar pela nossa conferência. Então quando você for orar aí agora, ore mesmo, ore para que os recursos possam chegar, para que as pulseiras sejam todas vendidas, para que não haja problema de nenhum tipo de som, de iluminação, para que os irmãos que vêm de Beira, de Pemba, consigam chegar, que todo esse barulho que tem aí, né, no centro, no norte, não seja impedimento para que os nossos irmãos cheguem aqui a Maputo para participar da conferência. Os irmãos lá de Pemba, de Beira, estão com muita vontade de vir, mas ao mesmo tempo também não tem coragem por conta dos ataques, por conta de todos esses barulhos que tem na estrada. Mas vamos orar para que tudo isso cesse. Tem um mês pela frente ainda, e nesse um mês muita coisa pode acontecer. Amém? Posso ouvir um aleluia? Amém. Pastor Cristiano, vamos orar, querido. Me ajuda aqui, por favor. Aleluia. Amém, queridos. Vamos guerrear. Aleluia. Comece a orar então, declarando essa conferência, provisão financeira, declarando toda a organização, a reforma, vai declarando as palavras que serão pregadas, o ajuntamento, profetiza a sua célula, todos os irmãos da célula presentes, todos os irmãos da célula comprando a sua pulseira, fazendo a inscrição. Você é um profeta de Deus, ora como profeta, ora como ministro, ora com autoridade, ora determinando, ora crendo, vai declarando em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Sai da onde você está. Põe as mãos aqui e vai declarando. A sua igreja precisa ser grande. Vai ministrando agora, declarando, profetizando, em nome de Jesus. Sua igreja precisa ser grande. Nós vamos orar, concordando. Quando a igreja ora, a igreja tem o poder de mover os céus. A igreja tem autoridade para ministrar, para pregar, para determinar. Você vai orar, ore crendo, ore declarando, ore ministrando, ore profetizando nessa noite. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos crescer como igreja do Senhor, nós vamos crescer, uma igreja grande, uma igreja unida, uma igreja forte, uma igreja que prevalece, que caminha, que anda, que avança para a glória do Senhor. Nós declaramos nessa noite, como igreja do Senhor, que nesses dias 16 ao 18, a igreja marchando, a igreja crescendo, a igreja ganhando forma, ganhando voz, ganhando corpo. Nós profetizamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Declaramos em nome do Senhor Jesus, nós somos essa igreja grande, nós somos uma semente de uma grande igreja. Profetiza, a minha célula é uma semente de uma grande igreja. Eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós experimentaremos esse mover, esse sopro, esse avançar, esse derramar do Espírito em nossas vidas. Você pode profetizar, você pode crer, você pode falar. Fala na autoridade do nome de Jesus. Fala como um crente vencedor. Eu profetizo que toda a minha célula vai estar envolvida